Nós já vamos prosseguir na oração dos nossos propósitos, mas antes eu preciso alinhar algo no seu coração. Quem sentiu uma gotinha da presença de Deus, dá uma glória a Deus aí, deixa eu ver. Tá fraco. Amém. Vamos ler a partir do verso 30 de Romanos 15. Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, o quinto livro do Novo Testamento da tua Bíblia. Quinto, Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, a primeira das epístolas, das cartas. Romanos 15, verso 30. Essas 7 sextas-feiras vai ser um período de muita glória. Quem está entendendo, diga amém. Se eu fosse você, eu não perdia nenhuma. Vai ser um período de transformação, de glória, de poder de Deus. Quem estava aqui no domingo, dá uma glória a Deus aí. Foi bênção ou não foi? Amém. E Deus me agraciou, né? Estava sozinho aqui, só eu e o Espírito Santo. E Deus derramou a graça dele. Foi bênção ou não foi? Sabe por quê? Porque sexta-feira nós oramos de verdade. E tudo que acontece no domingo é gerado na sexta em oração. Então, tudo que acontece numa igreja é consequência de uma igreja de oração. Se uma igreja de oração, o resto é batata, o resto é simples, o resto flui. O dinheiro para o aluguel não falta, as vidas começam a aparecer, a tua família começa a vir. Quem está entendendo, diga amém. Tudo flui numa igreja de oração. Por quê? Porque é uma igreja de oração. E a oração, ela tem esse poder, como eu vou ler com você aqui. Então a oração, ela é a chave para todo o resto. Ela é a gasolina. Na verdade não é nem gasolina, né? É gasolina, mas na verdade ela é o óleo do motor. Sem o óleo, o motor não funciona. Ela é o óleo, ela é aquilo que lubrifica, aquilo que dá o funcionamento. Ela é o combustível, podemos colocar assim também. Ela é o combustível. Ela é aquilo que faz uma igreja fluir em todas as outras áreas. Amém? Então o segredo para uma igreja santa, para uma igreja poderosa, para uma igreja onde os milagres acontecem, para uma igreja onde o Espírito de Deus fortalece as vidas, para uma igreja que está em constante crescimento e edificação, é a oração. Como nós veremos nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 15, versículo de número 30. Irmãos, estou fazendo a leitura do texto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, peço que lutem. Vamos repetir isso? Lutem. Olha só, isso daqui você tem que destacar. Lutar. Não é peço que resmunguem, não é peço que murmurem, não é peço que se arrastem, não. É peço que lutem juntamente comigo no quê? Nas orações a Deus, a meu favor. Peço que lutem juntamente comigo, em oração a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Entendeu a passagem bíblica? 2 versículozinhos simples, básico. Nessas 7 sextas-feiras eu vou trazer 7 mensagens sobre oração. Então, hoje nós precisamos entender isso. A oração tem vários modelos, várias modalidades. Existe oração de ação de graças, que é aquilo que você faz antes de comer, quando você acorda. É um tipo de oração. Existem orações que você, imprecatórias, existem orações que você faz apenas se deleitando em Deus, ouvindo a voz de Deus. Existem vários tipos de oração. Existe oração que você faz no teu dia a dia, existe oração secreta. Agora, aqui Paulo está falando de uma modalidade específica de oração, que é a oração intercessória, que é a oração de luta, que é a oração de batalha. Ele diz assim:
queridos, é como se o apóstolo Paulo fosse eu dissesse para vocês, irmãos, romanos, que a carta aos romanos foi escrita para os crentes de Roma, que seria do Itararé, entendeu? Santamarienses, é isso, santamarienses, romanos, eu peço para vocês, lutem comigo nas orações a Deus, lutem comigo nesses propósitos de oração a Deus, a meu favor, para que o meu serviço no bairro Itararé, nessa região da cidade, seja bem sucedido e seja encharcado pelo poder do Espírito Santo. Isso que ele está dizendo. Irmã, luta comigo, você pode lutar comigo em oração, é isso que Paulo está pedindo. Irmã, eu faço um pedido para você, irmão, luta comigo em oração, vamos lutar, vamos batalhar. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, primeiro, a oração, esse tipo de oração, ele está falando de uma oração que é uma luta, repita comigo, luta, e toda luta, ela tem algumas características básicas que a tornam luta, né? Por isso que a oração é uma luta. Por que ele está comparando com a luta? Que ele está usando o verbo, lutem comigo. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que a oração, esse tipo de oração que ele está pedindo, é uma luta, é uma batalha, é uma guerra. Primeiro, toda luta, ela exige preparação. Repita comigo, preparação. Número 1. Nenhum lutador sai para lutar, um lutador profissional, sem se preparar. Ele se prepara, ele analisa o adversário, ele se prepara fisicamente, tem uma preparação para que ele entre numa luta, a fim de que ele alcance a vitória, ele precisa se preparar. A oração é a mesma coisa, ela exige preparação. Você precisa se preparar para orar. Quem está entendendo, diga amém. Você vai vir agora nessas 7 sextas-feiras, você vai trazer o teu lenço, né, tua Bíblia, e o teu coração aberto, preparado para lutar em oração pela tua casa, pela tua causa. Preparação. Na tua casa, você tem que preparar um ambiente, preparar um horário, porque se você não estabelecer um horário, você não vai orar. Você tem que dizer, ó, todo dia 5 da tarde eu oro. E aí, com essa preparação, você vai conseguir a tua vitória na tua luta. Porque um lutador que não se prepara, ele perde. Quem está entendendo, diga amém. E assim como exige preparação, toda luta exige disciplina. Número 2, para se preparar. O lutador tem que ser disciplinado. O orador, o crente que ora, da mesma forma, ele tem que ter disciplina. Disciplina de oração. Eu coloquei no meu coração que eu vou fazer 7 sextas-feiras de clamor por esta causa. Eu vou cumprir com disciplina as 7. Quem está entendendo, diga amém. Preparação, é disciplina. Um lutador, ele tem que treinar todo dia às 7:30 da manhã. Aí se ele não tiver disciplina, ele não vai conseguir. Ele tem que ter uma alimentação certa ali, para ele não ficar sobrepeso, nem abaixo do peso. Ele tem que ter disciplina para poder cumprir o lutador profissional. O orador é a mesma coisa, tem que ter disciplina. Você colocou no teu coração de orar todo dia às 5 horas da tarde, tenha disciplina e cumpra esse propósito. Quem está entendendo, diga amém. Disciplina de oração. Além de disciplina, toda luta exige perseverança. O lutador, ele decreta a derrota dele quando ele desiste. Ele não pode desistir. Se o lutador desiste no meio da luta, ele perde. Para que ele vença a luta, ele precisa persistir e perseverar. O orador é a mesma coisa. A oração exige perseverança. Você não pode desistir só porque você já está há 1 ano orando e Deus ainda não te respondeu. Só porque você já está há 2 anos orando e Deus ainda não te respondeu. Você não pode desistir só porque você já está há 10 anos orando e Deus ainda não te respondeu. Não, a oração exige perseverança. Você precisa ficar firme, perseverante, toda sexta, toda semana, todo dia, todo domingo você está lá na presença de Deus, de joelhos diante de Deus, clamando, clamando e clamando até que você alcance a tua vitória. Jesus, ele faz isso no livro de Lucas capítulo de número 12, ele fala algo interessantíssimo. Lucas 12,
a partir do versículo de número... Deixa eu ver se eu acho para os irmãos aqui. O Lucas 16. Acho que é Lucas 11. Deixa eu ver aqui. Estou pegando de cabeça. Aqui, ó. Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Olha só o que Jesus diz. Lucas 11, a partir do verso de número 1. O que a palavra de Deus diz? Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então eles pediram: Senhor, nos ensina a orar, porque a gente sabe que os milagres que acontecem no teu ministério, aí está o segredo. Jesus estava num lugar secreto orando. Quem está entendendo, diga amém. Agora, no versículo de número 9, coloca no 9 aí, irmã. Olha o que diz no verso 9: Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta lhe será aberta. Quem está entendendo, diga amém. Então aqui Jesus está falando de pessoas que elas têm perseverança, de lutadores que eles têm perseverança. Eles pedem, eles batem, eles insistem. Toda sexta ela está lá, clamando, batendo, pedindo. E Jesus aqui lhe dá uma promessa: aquele que bate, aquele que pede, aquele que busca, recebe, devido à sua perseverança. O lutador vitorioso é o lutador que não desiste no meio da batalha. Por mais que tome uns 2, 3 golpes do adversário, ele segue de pé, pronto para outra batalha. Quem tomou uns 2, 3 golpes de Satanás na semana aí, mas está hoje à noite aqui de pé, dá uma glória a Deus aí. Pode ter tomado aí, irmãos, uns golpes, mas você chegou na sexta-feira aqui de pé, sim ou não? Você entrou ali pelas portas, você está firme. Satanás não conseguiu te parar. Domingo você vai estar aqui na Santa Ceia, sim ou não? Firme. Satanás não vai conseguir te parar, porque você é uma pessoa, um homem ou uma mulher de perseverança. Eu não tenho dúvida que você será uma pessoa vitoriosa nesse próximo ano. Sabe por quê? Porque até agora muitos já desistiram, inclusive aqui no nosso meio. Muitos já desistiram da fé, e você segue firme, porque você é uma pessoa de perseverança. Perseverança é o segredo da vitória. Quem luta, uma quarta característica da luta, para mim encerrar e nós orarmos. Quem luta, quando Paulo diz, lutem juntamente comigo nas orações a Deus, ele está nos ensinando que quem luta, luta contra alguém. Todo lutador, ele luta contra um adversário. Você está lutando contra muitos adversários. De repente você está lutando contra espíritos demoníacos que afligem a tua casa. De repente você está lutando contra o desânimo, de repente você está lutando contra os vícios, de repente você está lutando contra problemas do teu coração, problemas na tua família. Você está lutando contra coisas que se levantaram na tua vida, mas eu preciso dizer para você, você não pode desistir, porque a oração é isso mesmo. Ela é uma luta constante. E Paulo diz assim, ó, lutem comigo nas orações a Deus, a meu favor. Quem luta, uma quinta característica, luta em favor de alguém. Você, minha querida, meu querido que está me ouvindo, luta contra alguma situação, a favor de alguém ou de você mesmo. Você entrou aqui para orar, para clamar, para lutar a favor de alguém, ou você mesmo ou outra pessoa da tua família, da tua casa. Olha o que ele diz ali, ó, a meu favor, luta em oração a meu favor. Aqui é o apóstolo, é o pastor dizendo para a igreja, luta em oração a meu favor, porque eu vou pregar o evangelho na Judéia, em Jerusalém, e eu peço que vocês orem, para que o trabalho que eu vou realizar lá, seja bem sucedido. Olha aqui um princípio maravilhoso de missiologia, de missão, para nós que abrimos uma obra aqui no bairro Itararé.
A oração é a chave para que um trabalho evangelístico, para que a pregação da palavra de Deus seja bem sucedido e bem aceito pelas pessoas. Por isso eu clamo para todos vocês que estão me ouvindo aqui, lutem comigo em oração, para que o trabalho que nós estamos realizando nesse bairro, para que a pregação do evangelho que nós estamos querendo passar para as pessoas nesse bairro, lutem comigo, amados queridos, em oração, para que seja bem sucedido no coração das pessoas, para que o evangelho permaneça, para que os misticismos caiam por terra, e para que o evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo alcance os corações perdidos. Quebrante todo o coração endurecido, salve toda a alma perdida na escravidão dos vícios. Quem quer lutar comigo, dá uma glória a Deus aí. A missão, a pregação do evangelho, o sucesso da missão é precedido pela oração. Quem está entendendo, diga amém. E pregar o sucesso da missão, ele não é medido em números. Paulo, você percebe que ele não tem, ele ora em Romanos 11, 12, ele vai falando que os judeus, eles, da tribo dele, não aceitavam o evangelho que ele pregava, da graça. Todavia, ele segue orando em favor deles. O sucesso da pregação do evangelho não é medido em números. Não é medido pela aceitação das pessoas, é medido pela fidelidade à pregação e à palavra de Deus. Então, se você prega o evangelho, prega a salvação, e ninguém aceita, e você foi fiel à palavra, você teve sucesso naquela pregação, porque aquele evangelho, ele serviu como declaração de julgamento para essas pessoas que endureceram o coração para o evangelho. Quem entendeu, diga amém. Então estou te ensinando algo sobre missão nesta noite, porque nós aqui, nós somos uma igreja que serve para restaurar aquelas pessoas que se perderam no meio do caminho, que serve para converter aquelas pessoas que andaram por muito tempo enganadas, mas também serve para salvar aqueles que estão perdidos, amém? É por isso que no nosso meio nós temos pessoas que voltaram para o caminho. É por isso que no nosso meio, do nosso povo aqui, nós temos pessoas que estão vivendo um novo de Deus, um avivamento, uma unção nova de Deus, que já eram cristãs. É por isso que no nosso meio nós temos pessoas, irmãos, que estão aprendendo da palavra de Deus como nunca aprenderam antes, em 10, 30 anos de igreja. E é por isso que nós temos no nosso meio jovens, foi os que eu batizei aqui, que vieram do mundo, vieram do zero, e foram batizados por nós. Então nós temos esses vários tipos de cristãos no nosso meio. Dá uma glória a Deus aí, você que está feliz por isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de oração e eu preciso que vocês também sejam. Preciso que vocês, minhas irmãs, que já estão há mais de 1 ano comigo aí, 2 anos, eu preciso que vocês, irmãos, vocês estejam alinhados com o coração do vosso pastor. Se o pastor de vocês é um homem de oração, vocês precisam ser pessoas de oração também. Diga amém. Porque todo muro que está desalinhado cai. Então nós precisamos ser uma igreja alinhada. Colocar um nível aí. Vamos alinhar o nosso coração. Dá uma glória a Deus. Por isso que nós vamos fazer aqui 7 sextas-feiras de oração, de clamor. Para alinhar o coração de vocês, minha amada igreja, com o meu coração. Vocês serem pessoas de oração. Por quê? Porque quando a construção está alinhada, ela é bonita e ela atrai os olhos de outras pessoas. Né? Agora, todo prédio, construção desalinhada, ela causa repulsa. Então, através da oração nessa noite, vocês que fizeram pedidos aqui, nesse primeiro dia, nós vamos orar, nós vamos clamar, e eu creio que Deus já vai começar a operar. Coloque-se de pé, por gentileza, no teu lugar. Vamos lutar juntamente comigo em oração? Quem quer lutar comigo em oração?